Olá, gente. A notícia de hoje é sobre isso aqui. Moraes contraria PGR e mantém prisão ilegal de manifestantes. A Defensoria Pública alega que a detenção contraria a legislação. Presos são primários e eventual pena não passa de 4 anos, né? Eu já comentei aqui que quem realmente depredou a propriedade pública, na verdade não existe propriedade pública, né? Sim, deveria ter que indenizar de alguma forma, mas sempre achei esse negócio de prisão um absurdo, algo muito mais muito mais assim fora da questão da proporcionalidade. Só que tem muita gente ali que está preso porque sequer participou dos atos de depredação, né? A pessoa estar ali no momento que aconteceu tudo não é motivo da pessoa acabar sendo presa ou detida, né? A gente sabe que muita gente sequer subiu a rampa, ficaram lá embaixo, não subiram a rampa do Congresso, aquela rampa que leva pro parlamento, né? Mas é aquilo, é uma perseguição política, né? Muita gente está sendo perseguido politicamente por causa desses atos, né? A gente sabe que muita gente que cometeu os atos de vandalismo sequer foram detidas, né? O que é muito, né? O que é muito suspeito por si só, né? Mas olha só que coisa, hein? A Defensoria Pública da União, né? Que é um órgão que você pode dizer que é bem aliado à esquerda, está questionando as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que mantém na cadeia 6 manifestantes presos em Brasília em razão dos atos registrados em 8 de janeiro, quando os prédios da Praça dos Três Poderes foram invadidos e depredados. Tá. Mas o que esses 6 manifestantes fizeram? Quais foram os atos deles? Né? O jornal O Estado de São Paulo teve acesso aos habeas corpus ajuizados pela DPI em favor de 6 detidos, nos quais a Procuradoria-Geral da República, em parecer, defendeu a liberdade dos acusados, mas Moraes, alegando que eles representam ameaça por eventuais publicações nas redes sociais, mantém as prisões. No presídio, os manifestantes não têm acesso à internet, mas em liberdade poderiam ser impostas restrições ao uso das redes sociais. Olha só que absurdo, né, gente? Primeiro, a PGR é como se fosse a promotoria, né? Porque aí já a PGR seria algo acima dos promotores de Estado, dos procuradores da República, né? Eles seriam os procuradores gerais, seriam a parte mais alta da pirâmide do MP, que seria o órgão de acusação. Como é um órgão de acusação, geralmente quando você tem a defesa pedindo habeas corpus a própria promotoria pede a liberdade, o juiz tem que dar, né? Porque esse é um dos princípios, né, do direito, né? Você tem o acusado, você tem a defesa. O juiz, ele só pode decidir pelo que eles estão convergindo, né? Pelo que eles estão divergindo, perdão, né? O que eles estão divergindo, o juiz ele pode optar por escolher um canto, né? Pô, o cara tá pedindo isso, o sujeito tá pedindo isso, a acusação tá pedindo isso, a defesa tá pedindo isso. Eu vou decidir aqui no que eu faço em relação a um ou outro, né? Tipo, o cara tá pedindo isso, eu sou um juiz inerte, eu tenho que ser imparcial, eu não posso tomar posições, eu não posso tomar lado. Se a MP tá pedindo uma coisa e se a defesa tá pedindo outra coisa, aí eu decido o que, né? Aí eu decido em face o que um tá pedindo ou o outro tá pedindo, né? Agora, se os dois pedem pela soltura, né, pela revogação da prisão, geralmente, ou quase sempre, o juiz decide, não, beleza, vou revogar a prisão, o MP está pedindo isso, beleza, a defesa obviamente está pedindo isso, então eu vou expedir a liberdade dos acusados, né? Isso enquanto o processo está em andamento, ou seja, enquanto o processo estiver em andamento, né? Não é ad eterno, né? A pessoa não pode ficar presa e o processo não pode ser ad eterno, né? Você tem que ter um fim, né? A pessoa ela merece ser julgada com celeridade, né? Senão vai ficar presa até para sempre, né? Porque o processo nunca vai se encerrar, né?
Mas aí tá, o ponto do Moraes de alegar que eles representam uma ameaça é mais ridículo ainda. Né? 6 indivíduos, gente, 6 indivíduos. Por causa de internet, eles são uma ameaça? Quer dizer, traficantes de drogas, na visão do Moraes, que eles possuem um grupo armado, eles assediam pessoas, eles, né, sequestram pessoas, fazem um monte de coisas ruins, né, matam, extorquem, né. Esses caras não são uma ameaça, né? Agora, 6 pessoas, porque pode ter acesso à internet, são uma ameaça. Vocês percebam como o Moraes ele é um ditador. Ele é um ditador, ele é um ditador, né? Se ele fosse o juiz de primeira instância, ele já nem estaria, ele não seria mais juiz. A verdade é essa. Se o Moraes fosse o juiz de primeira instância, a corregedoria já estaria batendo nele. Estaria, ó, você não é mais juiz não, você já vai receber punições. Porque isso é um absurdo, isso é um abuso de autoridade completo. Você tem a defesa e a acusação falando, não, beleza, vamos dar liberdade. E ele decide de forma contrária a tanto a Procuradoria quanto a Defensoria Pública. Gente, isso aí é um absurdo. Isso é um dos maiores abusos legais que a gente já teve na história do Brasil. 2 órgãos, ó, a ADP e a MP. A Defensoria Pública e o Ministério Público. Ó, tem que liberar eles, pô. Tem que liberar. Não, eu sou juiz, eu sou imperador da República. Eu sou Moraes, eu vou decidir por deixar eles presos. O cara tem ele o que é mais absurdo ainda, ele unilateralmente decidiu por suspender o mandato do governador do DF, cara. Isso também foi outra coisa absurda. E ele não fez nada com o Lula. Qualquer coisa que tenta pegar o Lula, ele arquiva. Esse é o pior ministro da história do Brasil. Esse é o pior ministro do STF da história do Brasil. E sim, esse sim merece ser punido, esse sim merece ser preso pelos seus eventuais abusos, e esse tem que ficar na cadeia por muito tempo. Porque ele está usando o Estado, a máquina estatal, para prender opositores políticos, para perseguir pessoas. Meu, até a PGR pediu para soltar esses caras. Não foi tipo, ah não, vou manter esses caras presos. Não, até a PGR, gente. Você tem uma acusação, você tem a defensoria, eles estão pedindo para liberdade enquanto não há julgamento, né? Porque é absurdo, né? A prisão é a exceção, tanto que o Lula foi preso depois que ele foi, depois que teve um acórdão lá no TRE, né, Tribunal Regional, TRF, perdão, Tribunal Regional Federal, que confirmou a decisão do Moro, impôs até uma pena maior, aí sim o Lula foi preso. Mas por quê? Porque teve um acordo em segunda instância. Na época você podia ter prisão em segunda instância, agora não pode ter mais. É engraçado isso, né? Você só pode prender a pessoa definitivo, né? Depois da decisão em segunda instância, mas nesse caso não tem nem decisão e as pessoas estão presas. Cadê o devido processo legal? Cadê o princípio da presunção de inocência, né? Você vê o abuso que esse Alexandre de Moraes comete. Os 6 manifestantes foram presos em frente ao quartel do Exército em Brasília em 9 de janeiro e foram acusados de incitação ao crime contra os poderes constitucionais e associação criminosa, cujas penas máximas somadas chegam a 3 anos e meio. Nesse caso, se condenados, a lei garante o direito de cumprir a pena em regime aberto. Sim, até 4 anos a pena ela é cumprida em regime aberto. O que por si só já é absurdo, né? Primeiro, incitação ao crime contra os poderes constitucionais, isso é crime sem vítima, né? Porque o Estado, ele por si só já é uma organização criminosa, então você não pode... E a associação criminosa, o próprio Estado é uma organização criminosa. O próprio Alexandre de Moraes, ele é um mafioso. Então como é que você pode incitar o crime contra os poderes, sendo que você pode ter muito bem um pensamento anarquista, que é de dissolução do Estado, dissolução do STF. Pensamento anarquista, né? A anarquia não pode ser proibida pelo Estado, né? O pensamento anarquista é um pensamento antigo, né? E, enfim, você pode até discordar, mas o STF ele está abusando dos poderes e merece sim ser fechado, não pelo exército, mas pela própria população. É um absurdo isso aí que tem acontecido, né? Incitação ao crime contra os poderes constitucionais. Qual é a incitação? Né?
Peraí, mas eles não cometeram crime contra os poderes? Eles não... Peraí, incitação? Então eles não cometeram os crimes contra os poderes? É mais bizarro ainda. É tão bizarro quanto a acusação que o Trump sofre nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos virou uma república da banana, né? Virou uma república brasileira, né? É um crime sem vítimas, né? São crimes sem vítimas, né? Não há vítima. Qual a vítima disso aí? Qual a vítima? Não tem vítima, né? Se você for olhar bem, não tem vítima. A associação criminosa por quê? Porque esse grupo que atentou contra a democracia estava tudo junto, então virou uma associação criminosa. É por isso que eu digo, outro crime sem vítima. São dois crimes sem vítimas, dois crimes irrelevantes. Não me prejudicou, não prejudicou ninguém, não prejudicou ninguém, né? Basicamente não há crime. Agora, engraçado que quando o MST invade propriedades, aí eles não são considerados, né? Eles não são considerados uma organização criminosa pelo STF, né? Isso que é muito engraçado, né? Você vê que realmente é irônico, né? Entre as ilegalidades, a Defensoria afirma que a prisão preventiva dos manifestantes foi decretada de ofício, ou seja, sem o pedido do órgão responsável pela ação penal, que no caso é o Ministério Público Federal. Pelo Código de Processo Penal, um juiz não pode decretar preventiva de ofício, mas somente a pedido do órgão acusador, o Ministério Público. Exatamente. O Ministério Público é a acusação, como eu já havia explicado. O Ministério Público ele é o órgão acusador. Ele é responsável por processar, por pedir prisão. O juiz ele não pode fazer isso de ofício. Mas, óbvio, quem é que vai julgar o STF? Cadê uma corregedoria do STF? Não existe, né? Não existe corregedoria do STF. As outras duas ilegalidades na manutenção da prisão preventiva decretada de ofício, segundo a Defensoria Pública. No 6 habeas corpus, o órgão sustenta que o Código de Processo Penal exige outros critérios para manter a prisão, como a vida pregressa dos acusados e a gravidade do crime, que se refere pelo tamanho da pena. A pena prevista deve ser superior a 4 anos. Nesses 6 casos, todos os réus são primários e, se condenados, a pena máxima será pouco superior a 3 anos. Isso é a pena máxima. Máxima, lembre-se. É a máxima, não pode passar disso. Então, assim, em tese, em regra, os acusados eles devem ser condenados à pena mínima. Por quê? Porque se você é condenado a uma pena mínima, por conta do seu estado, né, como, sei lá, criminoso. Se você for primário, de bons antecedentes, não tem porque você ser condenado à pena máxima. Isso até é ilegal, né? Se você tem bons antecedentes, se é primário, a sua pena ela é fixada no mínimo, ela deve ser fixada no mínimo. Isso não é algo assim... Se um juiz de primeira instância ele bota a pena máxima num cara que é primário de bons antecedentes, ele está cometendo ilegalidade, abuso de autoridade. Já no caso, o ministro do STF, ele pode fazer isso. Esse que é o problema, né? Porque não tem ninguém que controla ele, né? Depois de ter denunciado essas pessoas, a PGR pediu que todos pudessem responder em liberdade, com restrições, como o uso de tornozeleira eletrônica, a vedação de dialogar com outros réus e proibição de acesso às redes sociais, por exemplo. Segundo o Estadão, porém, nas decisões de 16 de março, Moraes afirma que os manifestantes não podem ser libertados porque usaram as redes sociais para divulgar ou enaltecer as manifestações das quais participaram em Brasília. Além disso, Moraes usa trechos idênticos em todas as decisões, fazendo afirmações genéricas, o que é vedado pela legislação, considerando que cada conduta e a situação de cada réu devem ser individualizadas. Exatamente. Ele tem sido alvo de críticas. Moraes deveria já ter sofrido um processo de impeachment há muito tempo, mas o Pacheco é o blindador dele, né? O Pacheco é o blindador geral do Alexandre de Moraes, né? Ele blinda o Moraes de qualquer coisa, né? É uma pena. Eu acho que até o impeachment do Moraes é mais assim, esperado do que o impeachment do Lula, porque o Lula ele não está fazendo o que o Moraes está fazendo. O Lula ele não é um ditador como o Moraes, né? Lula ele é ruim, mas o Moraes ainda é pior, né? Então eu espero realmente que os dois sofram impeachment, porque o próximo presidente pelo menos vai poder substituir esse cara, né? Espero que não seja, né? Enfim, espero que não seja uma escolha ruim também, né? Porque não sei se vai ser o Alckmin, né? Enfim, mas a queda do Moraes ela tem que acontecer. De acordo com a reportagem, nesses acordos, Moraes usou o mesmo fundamento fático para todos.
considerando o fato de um investigado ter feito uso das redes sociais para a divulgação dos atos antidemocráticos. Mostra-se evidente a necessidade de manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, mesmo não sendo o investigado apontado como um dos executores materiais. Olha só que coisa, né? Mesmo não sendo investigado apontado como um dos executores materiais. Enquanto isso, eles libertam traficantes, libertam pessoas do PCC, ligadas ao PCC, né? Quer dizer, é ridículo, gente, é ridículo. É ridículo. Isso aqui é totalmente uma prisão política. É totalmente uma prisão política. E acrescenta, o investigado no dia dos atos criminosos, mesmo depois de detido, realizou postagem nas redes sociais com desinformação a respeito das condições da detenção e com apologia da continuidade de atos e com apologia da continuidade dos atos criminosos. Quer dizer, se eles estão falando que estavam em condições ruins de detenção, não pode, não pode. Agora, um traficante falar isso, eles podem, né? Você vê que coisa, né? Uma negativa de Moraes ao pedido da PGR, a DPU entrou com recurso agravo que ainda precisa ser colocado em pauta para julgamento. Impetrou os habeas corpus impetrou os habeas corpus em favor dos manifestantes. É aquilo, né, gente? A gente está numa república da banana, os Estados Unidos está copiando o Brasil, né, com a prisão absurda do Trump, não faz o menor sentido. Lá ainda é pior, porque lá quem pediu a prisão do Trump foi o MP, foi o Ministério Público. E o Ministério Público lá, não, o promotor, ele não passa por um concurso público, lá ele é eleito. E o promotor lá dos Estados Unidos, ele é financiado pelo George Soros, ele recebe milhões do George Soros nas campanhas, né? Porque lá o promotor, ele é eleito, né? Então, enfim, aqui o caso é bizarro, né? Você tem tanto a PGR quanto o DPU falando, olha, o Moraes, solta esses caras aí, não tem porque esses caras continuarem presos, né? O Moraes não, eles são prisioneiros, eles são criminosos muito graves, nossa, grave, o cara pisou num gramado, o cara pisou na graminha lá, o cara pisou na graminha lá do Congresso, lá, nossa, o cara é criminoso gravíssimo. Agora, um traficante, um assassino, um monte de gente aí não é perigoso, não. Perigoso é o cara que pisa na grama no Congresso. Esse é o cara perigoso, né? O cara é absurdo. O Brasil vive numa ditadura do judiciário. Qualquer coisa, né, fechar o STF, essas coisas, não tem como ser classificado como ato absurdo. Por quê? Porque o STF já extrapolou, já é um tribunal ditatorial, né? Eles já são ditadura, né? Eles escancararam a ditadura, né? Com essas perseguições aí. Prisões de perseguição política, isso é absurdo. Ele mesmo admitiu aqui, mesmo não sendo investigado, apontado como um dos executores materiais. Gente, por que esses caras estão presos? O cara pisou na grama e está preso, é por causa disso mesmo, né? Pisou na grama lá do Congresso, está preso. Gente, é a coisa mais absurda, é a prisão mais política de todos os tempos, né? Todos os tempos. E aquilo, né? Quem é que vai contrariar o STF? Enfim, não tem corregedoria, né? Porque eles são deuses, né? Que não podem ser questionados, né? São deuses inquestionáveis. Aí você tem essas decisões absurdas, né? Tanto a PGR quanto o DPU pedindo para a soltura desses seis presos e nada, né? Não, eu decido que não. Decretei a prisão de ofício mesmo que se dane. O cara não pode ser processado, não tem uma corregedoria para o STF, né? Então é isso. Por hoje é só um abraço, curta o meu vídeo e inscreva-se no meu canal. Lá no Rumble, inscreva-se no meu canal no Rumble, eu vou postar aqui, acho que todo vídeo eu vou postar agora no link no Rumble, porque se o YouTube me censurar, pelo menos eu tenho o Rumble lá, né? Comenta aqui embaixo, compartilhem meu vídeo para ajudar aí na divulgação e curta o meu vídeo. Muito obrigado.